que diz a palavra de Deus aí, ó. O justo florescerá como a palmeira, né? Como o Palmeiras não, viu, Pedro? Não confunde. É como a palmeira. Crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor. Plantados, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso. Pode sentar no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Volta no 12, Bianca. Você prestou atenção nessa palavra, nesses dois versículos? A palavra de Deus está falando ali que o justo florescerá como a palmeira. Quem é o justo, irmão Ailson? Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Tem alguém que foi justificado por Jesus nessa noite? Deixa eu ver, quem foi justificado? Justificado. Eu e você, olha a diferença. Nós éramos condenados, mas isso é antes. Aí Deus, no seu plano de salvação, enviou Jesus Cristo por mim e por você. Jesus vem, faz a sua obra, morre por mim e por você, e nós passamos, por causa de Jesus, da condição de condenados para justificados, porque Jesus tomou o meu e o teu lugar, uma dívida que eu e você nunca poderíamos pagar, que era a dívida dos nossos pecados. Jesus se fez homem por mim e por você, para transportar eu e você da condição de condenado para justificados. Quando eu e você aceitamos e cremos na obra de Jesus, é a graça de Deus, e nós somos salvos pela... Vamos mais forte. Nós somos salvos pela... para não ter dúvida. Então você pode glorificar Deus nessa noite, porque você não é mais condenado, porque Jesus justificou você. E essa palavra ela é uma bênção. Por quê? Porque vai falar do justo. E nessa realidade, o justo sou eu e você, justificados por Jesus Cristo. E o salmista aqui vai fazer uma comparação com que árvore está ali? A palmeira, viu, Pedro? Não confunde com a palmeira. Na frente da minha casa, né, Thalita? Tem 7 palmeiras. Já viu lá, Marinho? Bem na minha frente da minha janela tem 7 palmeiras. Mas olha que lindo, o justo que sou eu e você. Olha como a Bíblia compara. Vai florescer. O que é florescer? O que é florescer? Renascer. Florescer é crescer. Florescer é frutificar. Para comparar eu e você, a palavra diz aqui no 12 que o justo vai florescer. Olha a diferença do ímpio. Coloca no versículo 7, Bianca. No 7. Olha como que a Bíblia trata o ímpio. Quando o ímpio crescer, como que, igreja? Como a erva. Eu gosto da outra versão que fala que quando o ímpio crescer, como a grama. Você já viu que a grama não cresce? A erva fica baixinha. Mas quando o Senhor compara, fala de você que é justo, Ele compara com a palmeira. O Senhor está falando com você nessa noite. Você que é justo, você vai crescer, você vai florescer. Não precisa ficar com inveja do ímpio, porque o ímpio tem um crescimento limitado. Mas você, o Senhor está falando, você vai florescer. O justo vai florescer. E o Senhor está falando, Thalita, nessa noite, não se preocupa com o ímpio, porque ele é como a erva. Você não, você vai crescer. Diga assim: eu vou crescer. E o Senhor está falando, é nessa dificuldade que você vai crescer. É nessa tempestade que você vai crescer e vai florescer. Aleluia. Quem está entendendo a palavra, diga amém. E aqui vai fazer a comparação. Eu estou meio parecido com a Carol. Gosto de pegar umas árvores aí e comparar. Terabito, né? Aquela palavra que ele esquece. Ali está comparando o justo com a palmeira.
Se a Bíblia está falando, irmã Neuza, fazendo essa comparação, significa que algum aprendizado tem para mim e para você. A palmeira na Bíblia, ela tem uma simbologia de vitória. Quando um rei ganhava uma guerra, que ele chegava na sua cidade, diz a história que as pessoas recebiam ele com palmeiras e forrava o caminho, a entrada da cidade com palmeiras. Quem não conhece aquela passagem onde Jesus está sentado num jumentinho montado, e aonde quando ele vai se aproximando da cidade, o povo começou a acenar as palmeiras, colocar palmeiras, e vai dizer a palavra de Deus que o povo começou a clamar. Sabe o que eles clamaram? Eles começaram a gritar: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E vai dizer a palavra que tem até uns dos apóstolos que vão falar: Jesus, eles estão te declarando como rei. E Jesus, ele vai responder: deixa eles, porque se eles não clamarem, as pedras clamarão. Então nessa noite, meu irmão, quero dizer para você que Jesus está aqui nesse lugar. Então você tem liberdade para levantar sua mão, para glorificar Deus, para adorar, porque o Rei da Glória está no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. A palmeira, símbolo de vitória. Então, se existe essa comparação, é que o Senhor quer falar comigo com você. Mas que tipo de palmeira que é? Coloca no 13, Bianca. Que vai florescer. Aquelas que estão plantadas na casa do... Você está plantado na casa do Senhor? Acho que eu estou falando muito rápido, né, Karina? Deixa eu diminuir. Você está plantado na casa do Senhor? A palavra de Deus está falando que aquele que vai florescer, que vai frutificar, é aquele que está plantado. Ou seja, você tem uma igreja. E da glória a Deus aqui tem uma igreja. Pastor está fazendo a viagem, mas olha aqui, ó, os crentes que estão plantados na casa do... E sabe qual que é a boa notícia para você nessa noite? Que está plantado, você vai florescer. A tua vida financeira vai florescer. A tua vida espiritual vai florescer. A tua família vai florescer. Porque você está plantado, sabe onde? No melhor lugar, que se chama casa do Senhor. Então está plantado, crente plantado. Quem está plantado nesse ministério aqui? Deixa eu ver. Há 5 anos. Deixa eu ver. Quem está plantado há 10? Há 15? 1 ano. Quem está plantado agora? Para todo mundo levantar a mão aí, ver. Agora. Você vê que a Bíblia fala quem está plantado. É diferente de um arranjo de flor. Quem sabe que é um arranjo de flor? Aqui uma, aqui ó. Não sei se o fio vai chegar, mas não chega. Aqui ó, um arranjo. Um arranjo eu posso mudar ele de lugar, sim ou não? Sim ou não? Um arranjo eu posso mudar de lugar. Mas aqui a palavra de Deus está falando que ele está plantado. Tem uma igreja. Você consegue imaginar na sua mente? Não sei se pelo seu caminho do seu trabalho você se depara com alguma árvore. Na frente da minha casa tem 7 palmeiras. Mas você consegue imaginar na sua mente você passar por essa árvore e determinado dia ela não está lá. Aí você vai no outro dia, aquela árvore que está plantada aparecer lá. Você consegue imaginar? Não, porque ela está plantada. Não é um arranjo. Então Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu plantei você, foi nesse ministério mesmo. Eu plantei você, foi nesse lugar mesmo. Eu plantei você, foi nessa igreja. E é nesse lugar que você vai ser abençoado. O Senhor está falando, você não é arranjo. Você está plantado nesse lugar. Diga assim, eu estou plantado na casa do Senhor. Palmeira plantada. Quem está plantado, né, Thalita? Ele não muda. Não importa, Bianca, a estação. Às vezes pode ser aquela estação do inverno. Quem gosta do inverno aí? Eu gosto, hein?
Glória a Deus. Pode ser a primavera, Robson, que dá os seus frutos, mas a árvore que está plantada, ela não escolhe, Daniel, a estação. Ah, está inverno, vou mudar. Está calor, ela está plantada. Ou seja, é no momento bom eu estou? Está muito fraco. Eu estou? É no momento ruim eu também estou? Não estou gostando muito desse grupo não, mas você está? Plantado. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Eu plantei, você foi nesse lugar mesmo. Meu Deus, aí, para de pregar cajado, Jesus, misericórdia. Nosso problema, meus irmãos, que muita gente, a gente procura a igreja ideal. A gente está procurando a igreja perfeita. Não existe igreja. Cheguei a essa conclusão, Tati, que não existe igreja perfeita. Quem não está plantado, ele procura a igreja perfeita. Mas quem está plantado é na dificuldade. Ele está plantado. É na luta, é na vitória, mas está plantado. Você não conhece aquela história do homem que naufragou? Então conta para os irmãos aqui, ó, que está plantado. Diz aí uma história que um homem ele naufragou. E ele conseguiu nadar até uma ilha. E essa ilha estava vazia. Não tinha ninguém. E esse homem ficou nessa ilha 20 anos sozinho. E ninguém encontrou ele. E diz a história que um barco de uns pescadores conseguiu localizar ele. E quando chegaram, resgataram ele. Ele ficou até muito feliz. 20 anos sozinho, né? Então uma felicidade muito grande. E diz a história que quando ele entra no barco, ele começa a dialogar com aquelas pessoas. Falou, nossa, eu estou 20 anos sozinho nessa ilha. E quando aquelas pessoas, aqueles pescadores olham para a ilha, eles encontram 3 casas. Quantas casas, igreja? 3 casas. Aí o pessoal vai falar, você falou que estava sozinho, mas eu estou vendo 3 casas. Aí ele explicou. Ele falou assim, a primeira casa é a casa que eu moro. É a casa onde eu faço as minhas coisas. Aí eles perguntaram, e a segunda casa? A segunda casa é a minha igreja. A igreja que eu congrego. É a igreja que eu vou. Aí eles falaram, e a terceira casa? O que é? Era a igreja que eu era. Pegou? Então até quinta-feira você pega essa. Até quinta-feira você pega. O homem morando sozinho, ele arrumou confusão com ele mesmo. Não existe igreja perfeita. E o Senhor está falando, Ails, primeiro sou eu, viu, Carol? Ails, se você me der liberdade, o Senhor está falando com você. Eu te plantei, foi nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Foi no versículo 12 para mim, Bianca. Então o justo, cadê o justo aí? Glória a Deus. Agora eu quero terminar no horário, viu? Agora, eu quero terminar no horário, como diz o Robson. Cadê o justo aí, justificado por Jesus? Vai florescer como uma? Por que como uma palmeira e moinhos? Se você olhar no início de ano aí, tem aqueles furacões nos Estados Unidos. Quem viu? Quem vê? Furacões. Hoje à tarde deu uma chuva terrível. Uma meia horinha de chuva. E os irmãos viram o vento, como foi forte. Nos Estados Unidos passa aquele furacão que vai levando tudo. Se tiver gente, leva, Pedro. Se tiver carro, leva. Se tiver casa, leva. Se tiver as árvores que são ali, qualquer outro tipo de árvore, leva. Adivinha qual que é a única árvore que o vento não leva? A palmeira. No início do ano eu fui fazer uma viagem para Ubatuba com a minha sogra e com a Thalita, e deu a pior chuva do litoral norte. Pior chuva da história, 700 milímetros. E teve deslizamento. Lamentavelmente muitas pessoas morreram. E quando nós chegamos na orla da praia, tinha um monte de árvore derrubada. Adivinha qual árvore que estava derrubada? A palmeira. Por quê? Sopra o vento. A palmeira, ela enverga, mas ela não. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Está ventando contra a sua vida. Você está passando por dificuldade.
dificuldades, que é a simbologia do vento. Você vai envergar, mas você não vai quebrar. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Você está perguntando: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu estou caindo. Eu estou igual a palmeira. As minhas folhas estão quase caindo no chão. O Senhor está falando: você pode envergar, mas você não vai quebrar. Você não vai ser destruído. Porque o Senhor está falando que o justo, que sou eu e você, vai florescer como a palmeira. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, você crê? Eu quero profetizar na sua vida. Ô palmeira, eu quero profetizar. Levanta essa mãozona à sua direita aí. Eu quero profetizar na sua vida que quando esse vento passar, como o Espírito Santo está falando, eu vou endireitar tudo na sua vida. O Senhor está falando: quando o vento passar, você vai se levantar. Diga muito obrigado, Jesus. Porque como o nosso irmão Givanildo falou aqui nessa noite, diga assim: obrigado, Jesus. Porque é o Senhor que me fortalece. E o Espírito Santo está falando: pode soprar, que você vai ver que depois desse vento, você vai endireitar. Você crê nessa verdade? Aplaude o Senhor Jesus, só para eu tomar uma vida. A palmeira, não confunde, hein, Pedro? Fica o Ricardo aqui também, né? A palmeira, meus irmãos, por que a Bíblia nos compara com a palmeira? A palmeira, ela tem raízes profundas. Diga, raízes profundas. Uma palmeira chega até de altura mais de 10 metros. Palmeira que tem lá na frente da minha casa, está quase no segundo andar. Então ela cresce bastante. E na mesma medida que a palmeira cresce para cima, irmãos, ela cresce para baixo. Do mesmo tamanho que ela tem, são o tamanho das raízes dela. Então a gente aprende na palavra de Deus que a gente não pode ter uma vida com Deus apenas uma vida superficial. Já vê aquelas pessoas que vivem de aparência? Por fora é muito bonito, mas não tem raiz. Tem até um horror aí das irmãs, né? Só quem tem raiz. E o Senhor está falando nessa noite: é importante você crescer, mas eu quero também profundidade com você. Meu Deus, meu Deus. A palavra ficou meio pesada, que você não quer ouvir essa palavra. O Senhor está falando: eu quero profundidade com você na oração. Eu quero profundidade com você na palavra de Deus, para ninguém te enganar. Eu te chamei foi para ser uma palmeira, justo. Aleluia, glória a Deus. Profundidade. Bata a mão no peito e diga: eu preciso ter mais profundidade. Primeiro sou eu, viu, Monique? Diga: eu preciso de mais profundidade com o Espírito Santo. Porque, irmãos, no nosso meio, quantos espíritos enganadores tem, não tem? Quantos espíritos que querem nos enganar com a palavra? Se você não tem profundidade, justo, se você não tem profundidade, palmeira, qualquer vento de doutrina te leva. Mas eu dou glória a Deus que nós temos uma igreja que é madura nesse sentido. Nós temos uma igreja que o Espírito Santo fala. Quando a palavra é de Deus, o Espírito Santo ele revela para você. Ele revela para você, porque para mim ele revela. Então o Espírito Santo está falando: eu quero profundidade. Ailson, mais com você. Minha irmã, meu irmão, eu quero profundidade. Em nome do Senhor Jesus. Que mais da palmeira, irmão Ailson? A palmeira é a única. Você já viu aquelas árvores, irmãos? E quando você passa no lugar, aquelas árvores, as raízes crescem do lado de fora. Quem já viu isso? Quem já viu? Você passa num lugar e as raízes daquela árvore quebram toda a calçada. Quem já viu? Dependendo de onde estiver, aquelas raízes todas do lado de fora quebra até parede. Mas a palmeira não. As raízes da palmeira
não quebram o solo. E as outras árvores, quanto mais elas crescem, mais elas quebram o solo, ou o chão, ou derrubam até paredes. A palmeira, não. Por que o Senhor compara eu e você com a palmeira, meu irmão? Porque o Senhor vai dar crescimento para você. Você crê? Quem crê? O Senhor vai dar crescimento para você. Você crê? Mas você vai crescer e não vai quebrar ninguém. O Senhor está falando, eu vou fazer você crescer, mas você não vai destruir ninguém. Tem gente que para crescer, ele tem que destruir o irmão. Para crescer tem que destruir a irmã. Para crescer tem que destruir os filhos. Para crescer tem que destruir os relacionamentos. Mas o Senhor está falando nessa noite: eu chamei você, foi para ser palmeira. Você vai crescer e não vai prejudicar ninguém. Essa palavra ficou salgada de novo, cara. Hoje eu vou trocar. Vocês estão querendo ouvir essa? Diga assim: eu vou crescer, mas eu não vou prejudicar ninguém. O máximo que você vai fazer, sabe o que é, Daniel? Você vai crescer com a palmeira. O máximo que você vai fazer é sombra para os outros, para refrigerar. O Senhor quer usar você para ser refrigério do seu irmão e da sua irmã. Tem alguém que quer ser usado por Deus? O primeiro sou eu. Aleluia, glória a Deus. A palmeira, meus irmãos, ela é uma referência. Diga referência. Só uma vez, viu, Thalita? Diga para essa pessoa aí: seja uma referência positiva. Isso, positiva, né, Maurinho? Positiva. A palmeira é uma referência. Nessa época não existia o Waze, não existia Google Maps. E quando eu viajo com a Thalita, eu falo, né, Thalita, pensa que é o GPS, porque você anda para todo lado, Robson. Você não conhece, mas o GPS sabe de tudo. Eu bato em todo lugar de GPS. De vez em quando eu erro umas ruas, normal. Mas eu chego. Sim ou não, Thalita? Eu chego. Nessa época não tinha GPS. E qual que era a referência, irmão Daniel? Era a palmeira. Então quando os viajantes eles enxergavam uma palmeira, eles sabiam: estamos chegando em algum lugar. Quando era avistado uma palmeira de longe, eles sabiam que estavam chegando em um lugar importante, em uma grande cidade. Ou seja, a palmeira era uma referência que ajudava os outros. Por que a palavra de Deus compara eu e você com uma palmeira? Porque nós temos que ser uma referência positiva, né, nosso povo? Não uma referência negativa, mas uma referência que ajuda o irmão, que ajuda a irmã. Quem quer ser uma referência positiva aí? Mais e mais, diga eu. Essa palavra é para você refletir. Quantas referências eu tenho na minha vida? Se eu for colocar aqui na igreja, né? Hoje o pastor não está, então eu posso falar dele. Ninguém vai falar que eu estou puxando o saco dele, né? Eu não gosto de puxar o saco. Mas o pastor é uma referência para mim. É uma referência para mais alguém aí, ó? Levanta a mão, se levantar a mão, eu vou contar para ele, hein? Deixa eu ver. É uma referência para você, nosso pastor? Pega a palavra de Deus, ora por nós, faz um casamento nosso, fez o meu, batiza a gente, apresenta um filho, a filha, vai apresentar o meu também, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Thalita? Glória, ele é uma referência. Se eu vou falar de irmãos que passaram por aqui, lembro do irmão Paulo. Quem lembra do irmão Paulo? Deixa eu ver. Irmão Paulo dirigia o culto de domingo aqui. Que culto maravilhoso, lembra não, Bianca? Ela era muito Maria, muito pequena, né? Irmão Paulo dirigia o culto de domingo, quem lembra? Irmão Paulo dava oportunidade para todos os grupos. Ele dava oportunidade para testemunho. Ele dava oportunidade individual. Ele cantava e dava 40 minutos de palavra para o pastor. Como ele conseguia? Não sei. Mas Deus multiplicava. Era uma dirigência de culto que é uma referência. Deus levantou eu e você também, irmãos. Nós temos referências na casa de Deus.
palavra, diga amém. Vamos partir para o final? E para terminar, a palmeira, ela tem no mínimo 200 utilidades. Com a folha da palmeira você faz cesto, você faz pedaço de corda. Com o tronco da palmeira você faz canoa, você faz casa, você faz utensílios para você comer. Ou seja, copo, garfo, talheres. Ou seja, tem mais de 200 utilidades. O que eu aprendo, eu e você como palmeira, todos nós temos uma utilidade na casa de Deus. Talvez você está falando aí, Senhor, aqui na casa de Deus eu não faço nada, eu não presto para nada, não tem lugar para mim. O Senhor está falando, você tem utilidade, palmeira, na casa do Senhor. Nem que seja uma, você tem utilidade para Deus. Diga assim, eu tenho utilidade para Deus. Os dons que Deus te deu, meu irmão, minha irmã, não são para você. Os dons que Deus te deu não são para você, mas são para você servir o seu irmão, a sua irmã. E Deus está falando nessa noite, você tem utilidade na minha obra. Sabe o que muitas vezes a gente precisa fazer, irmãos? É a gente pedir discernimento para Deus. Deus, me mostra, Deus, aonde eu posso servir o Senhor de uma maneira melhor. Quando você faz essa oração, o Senhor revela para você. Amém? Vamos ler junto o último versículo? Vamos ficar de pé? Em nome do Senhor Jesus? 9:25? Tá certo? Glória a Deus. Vamos ler os dois versículos? O 12 e o 13, Bianca, por favor. Vamos no 3, igreja? 1, 2, 3. O justo do Líbano, os que estão florescerão nos átrios do nós. Vamos aplaudir o Senhor. Essa palavra falou para você nessa noite? Talvez tenha a palavra do reteté, que você falou, eu queria dar 10 pulos, mas é uma palavra que você sai daqui meditando. O Senhor te levantou nessa noite, justo, justificado por Jesus Cristo.